eu posso dizer que a Aninha é uma dessas pessoas também. E então esse encontro aqui foi um reencontro de vida, de família, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Então, acho que, não sei, acho que é uma conversa entre amigas, mas também entre pessoas que têm valores e que vivem, de fato, da maneira que acreditam que seja é, a forma correta de viver, né? São pessoas que nunca se traíram, a Aninha, eu também, Bernadette também, pessoas que nunca traíram seus valores. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo. Linda. Ana, bem-vinda. Então, eu a, essa conversa assim, eu acabei de chegar faz pouquinho tempo de viagem e aí o convite, né, da Ber e da Lai da gente conversar um pouco sobre essas experiências, essas dimensões da vida que não que abrem espaço assim para a gente pensar e sonhar outros mundos, né? Que foi um pouco isso que eu até coloquei na minha mini bio e, enfim, eu conheço a Lai desde pequena, a gente tem uma relação de amizade, de afeto de muitos anos, e eu, assim, eu tenho uma admiração profunda, profunda, profunda demais por ela, pela trajetória dela, pela força que ela tem. Então, eu acho assim que ela é uma pessoa que inspira também, né? Essa questão de assumir, de se colocar no mundo, de deixar marcas assim bem importantes nos temas especialmente que a gente tem discutido hoje com relação a gente fala a natureza, do meio ambiente, da gente viver um mundo hoje que está em sufoco, que está em guerra constante, e a gente está aqui e, assim, né? O Krenak fala antes que né, para pensar antes que o mundo acabe, né? Para pensar antes do fim Fim do do mundo. mundo, né? E assim, Como adiar o fim do mundo, né? como adiar fim do mundo. Só que o fim do mundo já está acontecendo agora, está aos nossos olhos. Então, se a gente não é um sonho para o futuro, imagino eu, é uma posição diante do presente. Por isso que a gente começou, eu acho, a gente falando das árvores, das plantas, e porque é isso, né? Não é só pensar assim como uma ideia romântica de plantar uma árvore e falar, não, ela se vira por conta própria, né? A Lai que tem as suas oliveiras, sabe que precisa cuidar, olhar para que elas cresçam, como a gente tem os filhos. Né, acompanha, vê, tá firme, cresceu. De vez em quando você tem que fazer umas manutenções e tal, de acordo com o ritmo da própria natureza. E isso é lindo. E como eu É, falei, sim. a gente estava falando no início, se você planta e fala assim, eu estou plantando para que daqui não sei quanto tempo eu tenha a sombra de uma árvore, o fruto, uma flor, ver um passarinho, mas a gente não importa se a gente vai estar vivo ou não. Então essa questão é do que você deixa na terra, assim, essa marca, porque se a gente tem que atuar politicamente, né? O direito à vida, o direito a respirar, a essa coisa de e pensando na respiração, né? Ver como esse prana, que é essa energia que está assim e ela está vindo absolutamente contaminada, absolutamente complexa aqui para nós no Brasil hoje. A lá e aí do lado de Portugal também fogos, incêndios, o ar contaminado. Então, assim, não é aqui só que está acontecendo, é o planeta todo que está afetado, né? Que está É. nessa, nessa, assim, pedindo, vamos fazer alguma coisa. Socorro, né? Socorro. Socorro. Pois é. E foi o que me colocou nessa, Isso. nessa busca desse retorno agora, um pouquinho na política. Eu tinha me ausentado bastante desde que eu me mudei para a Itália, né, em 2020. E as pessoas acham assim que a gente morando à distância não tem nenhuma responsabilidade, ou você não sabe o que está acontecendo no Brasil, afinal você não mora mais aqui. Mas quando eu vi essas queimadas na Amazônia acontecendo
agora, me subiu um fogo dentro de mim, sabe? Uma coisa que um misto de raiva, de tristeza, de assim, não, eu não estou de mãos amarradas, porque não existem mais fronteiras, né? E aí, quando eu vi a Amazônia pegando fogo, e em Curitiba, da Amazônia a Curitiba, todo mundo respirando mal, e logo, logo vai chegar no mundo todo o impacto dessas queimadas, eu falei, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada, eu não consigo, eu tenho que falar, se for o que for, mas eu tenho que me mexer. Foi quando eu procurei, então, a Bernadette, vi a campanha dela e resolvi, então, participar um pouquinho Uhum. da maneira que eu pudesse, né, como eu posso, assim, daquilo que eu construí é, politicamente aí politicamente mais na parte de militância social mesmo e aquilo que eu vivo aqui na Itália, que eu sei que existem padrões de comunidades sustentáveis que são possíveis e reais, né? Eu falei, eu vou então apoiar a Bernadette e ver o que que a gente pode então efetivamente colaborar para uma Curitiba, né, mais sustentável, ideias, enfim. Aí que chegamos aqui, eu pelo menos, né? E Nossa, você, Bernadette? eu fiquei Que tão nos, que feliz. nos diz para Curitiba? Olha, primeiro fiquei muito feliz assim com essa adesão, né? E a possibilidade de a gente falar desses assuntos, né? Esse impulso assim que você sentiu em eu preciso fazer alguma coisa, foi algo que eu senti também. E eu senti até assim, nossa, mas eu tenho tantas habilidades e eu seria capaz de tantas coisas, porque eu dou aula, né? Eu dou aula de ecodesign e nos projetos e nos temas que vão surgindo, a gente vê soluções incríveis. A gente cria soluções incríveis. E então, cada professor novo que vinha dentro do curso, o curso tem 15 meses. Cada projeto que a gente estava fazendo, eu pensava, isso aqui eu tenho que passar para o Goura. Isso aqui eu preciso conversar com a Maria Letícia, que é uma vereadora muito ativa entre nós. Até eu perceber que talvez eu mesma devesse fazer, né? Porque não a gente pode nutrir os parlamentares com nossas ideias, as nossas visões de mundo, e isso é super importante. E eu tenho feito isso ao longo de alguns anos. Por exemplo, em relação às sacolas plásticas, eu apoiei uma lei que a Maria Letícia colocou na Câmara. Essa lei ela não foi ainda até o final, mas é tão legal a gente poder participar, né, e perceber que a gente tem nas nossas ideias, na nossa habilidade técnica ou não, nossa visão de mundo ajuda a construir o mundo. Então é aí que eu fui reconhecendo que eu podia talvez ser eu mesma a parlamentar, trabalhar junto com eles, né? Vocês estavam falando de árvores. Esperamos que sim. Eu queria contar que nós estávamos hoje no Sukhavati, que é o Centro de Estudos Budistas, numa área rural, recebendo 500 mudas de plantas nativas. Parte era de araucárias, parte era de plantas nativas. E então um grupo de pessoas foi plantar numa área que antes, quando nós recebemos aquela terra, era uma área de eucaliptos. E o eucaliptus, no Brasil, ele tem um crescimento muito rápido, porque o nosso solo tem uma riqueza imensa. E é uma árvore que acaba tirando muito do solo, enfraquecendo o solo. Então, quando nós recebemos, mais ou menos a gente já sabia que merecia, fazer uma mudança de fazer cortes. Então, primeiro foram feitos cortes salteados
para que as outras plantas pudessem engrossar. E agora, recentemente, tem uns 2 ou 3 meses, foi feito o corte, o abate total. Então, depois de 10 anos. E aí, provavelmente, uma destinação desse material, né? Isso trouxe, digamos, um pouco, uma circulação de dinheiro, mas o ponto nem era esse, o ponto era assim, resgate da Mata Atlântica. Então, quando a gente comprou a terra, a gente já sabia que nós éramos protetores da Mata Atlântica. Nós estamos ali num cantinho que é o início, é o pé do Anhangava. E do Anhangava também, uma cadeia de montanhas, isso leva para o Marumbi. Por isso que eu falei para a Ana. Então, a gente está do outro lado, o Iraí de um lado, né? E a cadeia de montanhas do Marumbi, e nós estamos do outro lado, a Anhangava, cadeia de montanhas que leva para o Marumbi. E que é um ponto alto para nós como um parque nacional e um reduto da vida selvagem, silvestre da Mata Atlântica, né? Então, tudo isso é importante, porque vocês estão falando em lugares diferentes, a Lai falando de como ela recupera uma oliveira, que é uma árvore centenária. Eu acho até que ela é milenar. O meu pai plantava oliveiras, Nai, sabe? Sério? Cara, Ele plantava oliveiras, plantou isso na região de Cascavel. E elas se deram olha. muito bem. E ele, depois de um período, conseguiu fazer colheita e fazer o óleo, né? Uhum, Mas daí eu tô assim louca para saber como é que é a comunidade onde você está morando se reúne e uhum. trabalha coletivamente. Para nós, no dia de hoje, a inovação social é um dos pontos altos, ou seja, tirar as pessoas de dentro de suas casas e do seu autocentramento e elas viverem a Em comunidade, comunidade né? Comunidade, coletivamente, pelo exatamente. benefício de todos. E o, Isso. e o meio ambiente ele está inserido nisso, né? Então eu fiquei Completamente. curiosa, interessada e querendo contar para as pessoas que existem outros modos de fazer. É. Aqui a questão das oliveiras é tudo muito feito na estação, né? É sazonal. Então, acho que não sei se você registrou o começo da conversa. Se eu quiser plantar uma rosa em março, a floricultura vai me dizer não tem, volta no final de setembro, que vai ter mudas, né? Então, cada coisa acontece no seu tempo e mesmo a parte comercial respeita a sazonalidade das coisas. Você vai no supermercado, não tem tomate o ano inteiro, né? Tomate longa-vida, que nem tem aí, né? Não, não tem. Não é época de tomate, não queira comer tomate, pronto. Na época de laranja, não queira, pronto. Ou você come importada lá do outro hemisfério, né? E, e a questão então, a vida em comunidade, ela também acontece de maneira sazonal. Então, tem a época da colheita, tem a época, então, da prensa, tem a época da poda. Então, quando você anda na zona rural, você vê todo mundo agindo da mesma maneira, não no sentido de uma monocultura social, muito pelo contrário, mas de todo mundo respeitando o tempo da natureza, né? Então, não tem pressa. As coisas acontecem quando vão acontecer. E se tiver com mosca, com larva, não vai ter produção, paciência. Ano passado não teve produção de azeite na Toscana, obviamente o preço subiu, porque não teve a chuva na época certa, não teve o sol na época certa, daí chegaram as moscas, aí as azeitonas não engordaram, então teve muita. O que que aconteceu com o que teve de azeitona no passado? Teve produção de azeitona em salmoura, e teve todo mundo suas conservinhas, porque elas não engordaram o suficiente para fazer azeite. Esse ano, ninguém sabe ainda, então faz parte da conversa do dia a dia das pessoas. Ah, mas as tuas azeitonas, como estão? Ih, já engordaram rápido demais, já começaram a cair, não vou colher na época certa. Ixi, não, de repente eu vou. As minhas estão boas ainda, tal. Vamos ver se vai chover, se não vai chover. Então,
a conversa do dia a dia é isso, né? A conversa do elevador, que a gente não tem elevador aqui, né? Que é tudo horizontal, mas a conversa de passagem entre as pessoas é isso, né? Então faz parte mesmo da sabedoria popular. E aí, o que que acontece? Se eu não tenho lá os meus 200 quilos, eu vou numa cooperativa social. Existem cooperativas sociais, né? Que servem à comunidade mesmo. Então, todo mundo leva a sua produção. Existe uma cooperativa aqui, é, que se eu não chegar no mínimo para ter. Na verdade, eu quero, o meu objetivo é fazer o meu azeite, né? Mas daí essa outra cooperativa que eu almejo fazer o meu azeite, enfim, quando eu estiver pronta, eu vou levar lá. Porque ainda faz o azeite no sistema antigo de pedra, tem todo um jeito de produzir também, no maquinário, ela é bem pequenininha, perto do Camelieto, onde a gente foi. Mas tem uma outra que já é maior, justamente porque pessoas como eu, que vão ter lá a produção de 30 quilos, de 50 quilos, todo mundo leva a sua produção, pesa. Então, teve uma pessoa lá que produziu 30 quilos de azeitona, outra que fez os seus 200, mas ainda assim gosta de ir nessa cooperativa, a outra que fez 40 quilos. Então, todo mundo leva as suas azeitonas, e daí eles prensam tudo junto, e, claro, a qualidade diminui, porque daí é tudo misto, né? Você tem a azeitona mais madura, você tem a azeitona mais verde, não é que você vai conseguir o teu padrão de apreciação, Paladar. né? Mas, De mas de qualquer paladar, forma né? você tem o azeite. Oi? Isso vai gerar um paladar diferente daí, né? Gera, porque daí mistura uma mais nova, não tem a seleção, né? Quando você faz a tua própria produção, você escolhe o período certo de prensar. E você prensa em 24 horas, tem que ser. Aí na cooperativa, nessa que é mais popular, mas ainda você tem o teu azeite, então todo mundo põe junto, às vezes fica lá uns 2 dias, né? Daí acaba fermentando um pouquinho. Então muda, tem toda a parte depois da produção do azeite, a parte, digamos, do paladar, a parte gastronômica da coisa, digamos assim. Mas na questão da organização social é muito lindo, porque você leva e você depois tem o azeite em base à quantidade, você retira o azeite proporcional ao que você entregou, né? Então, se eu fiz 30 quilos e aquele outro fez 100 quilos, ele vai, obviamente, ter mais azeite do que eu, né? Mas a gente vai pagar também proporcional à quantidade de azeitona que você levou. Então, no fim, distribui, né, para cada um proporcionalmente aquilo que levou de azeitona para prensar. E as pessoas Mas, comercializam ou elas fazem isso para não, ter o consumo azeite próprio. próprio? Isso. É, para consumo próprio. Aqui Legal. na Itália, sim, tem uma mentalidade muito diferente. Isso é questão do slow food, inclusive, né? O melhor, se você quiser encontrar o melhor da comida italiana, você tem que vir para a Itália. Porque aí aqui, o melhor é para nós. Ué, é a gente que produz o excedente, a gente comercializa, né? O Brasil não. Faz o melhor para exportar e fica com o resto, né? Isso Sim. sim, E o não resto é faz o de menor chorar. sentido. Não faz o menor E o resto é sentido, de chorar, né? né? Porque isso expressa uma questão que é essa coisa de tudo que é produzido aqui, então o melhor vai para fora, o que fica é, é, é de um valor é, de segunda linha, né? Inferior, é. O descarte E vai a para quem gente, produz. e a gente tem hoje, assim, tem tanta coisa quando você tem uma valorização. Não pensando só em termos do slow food, ou enfim, mas você tem essa das comunidades mesmo, e hoje quem representa isso, acho que não é novidade para ninguém, esse tipo de experiência tem sido o movimento sem terra dos Isso. trabalhadores sem terra. Ou seja, eles conseguem viver e trabalhar na comunidade, criar esse espaço mesmo, e quem tem fornecido a produção, e a gente tem visto aqui, inclusive nos momentos de catástrofes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, as cozinhas comunitárias MST.
Então, assim, estava na borda de tudo, com todas as discriminações, o preconceito e tudo mais que a gente vê o tempo todo, né? Porque contra esse sistemão de produção em larga escala e derruba mata e planta e acaba com tudo, né, acaba sim, você tem uma produção que é essa produção comercial, uso intensivo, maquinário e tal, e os agrotóxicos. Então, não é à toa que uma das expressões desse movimento no Brasil, em termos das expressões mais avançadas, são do MST. Me Sem dúvida. desculpem, né? Quem acha o quê? Ninguém É a precisa te desculpar Não, eu aqui. digo assim, a A coisa gente parece assim, concorda ai meu Deus, contigo. não, A reforma agrária, que medo, né? pois é, mas Não. eu digo assim, a coisa de ter um alimento de qualidade, uma produção orgânica, ou que não é 100% orgânica, mas tentando um equilíbrio, quando a gente tem a produção em larga escala, é veneno, está matando as pessoas, está matando as comunidades. Como a gente vê de uma forma criminosa nesse país acontecer aqui no sul do Mato Grosso. Com um Uhum. avião jogando veneno e os indígenas morrendo envenenados, o povo guarani sendo perseguido e assassinado, envenenado, envenenando as nascentes. Então, Veneno que digamos, vem da Alemanha, que é é a mesma que isso. produz os remédios que vão curar as pessoas que foram Exatamente, pulverizadas de isso veneno. é esse círculo da doença, da morte. Então, a gente tem que olhar para essas experiências e procurar valorizá-las onde elas estão de fato acontecendo, porque o resultado que elas apresentaram até hoje, em termos de comunidade, de expressões socialmente justas, equilibrada ecologicamente, a gente já tem mais de 20 anos de experiências que vêm do MST. E antes do MST, já tinham experiências das comunidades que foram, infelizmente, destruídas e desestabilizadas, porque, óbvio, você quer plantar, gerar doença e depois vender o remédio. Que lindo, Exato. não? A gente Bom, tem que levantar a bandeira. A gente quer gerar saúde e alegria para todo mundo com um sorriso feliz e contente e com saúde, sabe? Não morrer com 30 anos um câncer de, sabe, por consumo de agrotóxico. E vocês também conhecem um projeto de Santa Catarina muito bonito na questão de turismo e também agroecologia e tudo mais, que se chama Acolhida na Colônia. Aí, vizinho nosso. É até um trocadilho, assim, é acolhida na colônia, mas também tem acolhida de acolher, né, na colônia. acolher e Então, colher. acolher e colher, é isso. É em Santa Catarina, faz parte, agora não, é tipo o equivalente da Emater em Santa Catarina, não me lembro. Me Epagre, veio na mente, assim, Epagre, Epagre, Epagre. exato. Eu não estava pronta para falar disso hoje, mas veio porque é uma coisa muito bonita que acontece aí e é uma realidade que não precisa ser importada da Itália, né? Então, de fato, Sim, existe a acolhida na colônia, tem o site. E aí você coloca, olha vários lugares que fazem são chalés de montanha, são lugares que têm hospedagem, né, para turistas e tem que ter pelo menos 30% da produção de alimento local. O projeto ele veio justamente com a resistência eu não me lembro a cidade agora que ela nasceu, mas ela foi foi um projeto da Epagre justamente contra a produção de frango que tinha. Daí fazia o milho, daí fazia justamente a pulverização, né, desse milho para alimentar então o frango, as galinhas que eram completamente confinadas e que então as comunidades começaram realmente a morrer de câncer e aí a prefeitura São João, eu não me lembro agora, só olhar lá, acolhida na colônia. E então eles ousaram de fato e pela população e falaram chega, chega e vamos tentar propor um novo jeito de viver. E aí eles se basearam justamente na questão do agriturismo que tem aqui na Itália e tem na França também, esses modelos de agriturismo, que você produz o alimento e acolhe as pessoas e tem hospedagem.
E aí as pessoas imaginam se alguém vai vir aqui para o meio do mato, né? As pessoas estavam indo para a cidade, a população rural, as comunidades rurais estavam se esvaziando, buscando novas soluções em cidades grandes, né? Então o camponês estava virando é, a pessoa que assim, tinha uma saúde de alguma forma, uma subsistência, acabava morando nas periferias das grandes cidades, tendo uma qualidade de vida baixíssima. Mas de alguma forma, assim, a Ipagre conseguiu envolver as pessoas, essas comunidades rurais, e a incentivar, falar assim, faz o que a gente está dizendo, que a gente garante que vai, gente. A gente sabe o que a gente está fazendo, Claro. confia, né? Isso aí, E olha, foi no aí, Nereu Ramos. tá bom. Mas não era, não lembro, era uma outra, bom, que seja, eu não me lembro. Tinha uma outra Próximo de cidade. Florianópolis, não é? Eu não vou saber dizer agora, não tenho assim na memória o nome da cidade. Era Santa Rita de alguma coisa, não me lembro. Mas enfim, várias cidades de Santa Catarina hoje aderiram Santa então Rosa a de Lima. essa Santa Rosa de alguma, isso, Santa Rosa, pode ser. E aí, enfim, eles conseguiram então. Primeira coisa, deixar esse pessoal, assentar de novo esse pessoal na terra, né? Se tenta a terra, não vai embora. E é também a questão do eucaliptus, né? Já não, para eles manterem a biodiversidade, porque o eucaliptus estava tomando conta também das terras ali de Santa Catarina. É, pelo menos eu fui em alguns, né, desses lugares, desses de agriturismo ali. E, e assim, aí eles têm alguns padrões. Você não pode servir nada em cumbuca plástica, você não pode ter nada descartável, então trabalharam também com a mentalidade, o serviço. Aí eles, mas eu não tenho dinheiro para construir, para investir. Aí eles fizeram linha de crédito com bancos a juros baixíssimos, já com os arquitetos, com o padrão, de quem não tinha casa central. Se você tiver um quarto na tua casa, você já pode começar com um quartinho que seja. Depois, se você vê que dá certo, se você quiser aderir às linhas de crédito, e aí você vê, são linhas de crédito não para investir no veneno, mas as Claro. linhas de crédito para investir nos chalés de madeira, sustentáveis, e tudo com o acompanhamento dos arquitetos, com o treinamento acolhenza, me vem tudo em italiano agora, Da da colheita. hospitalidade. Pode Não, falar da em italiano, é hospitalidade, do tão Hospitalidade. turismo, né? lindo. Acolhença. Não, acolhença é de acolher, né? Da receptividade das Acolhendo. pessoas, dos turistas. Do acolhimento. Então, o acolhimento, é. Então, é um projeto muito bonito, você vê que dá para replicar, é, e é vizinho, é de Santa Catarina. Então, no Brasil tem coisas lindas, tem o MST. O que eu gosto muito do MST é que eles não falam de cadeia alimentar. Não tem cadeia alimentar. Cadeia alimentar é esse modelo veneno, tal, que você está aprisionado naquilo. É, é. Eles falam da A rede, né? palavra já diz o que veio, né? Se a Eu fazia cadeia, parte da se a rede do cadeia MST. fuja, né? Fuja da cadeia alimentar. Entre na rede de abastecimento. Então, eu fazia Isso. parte da rede como um dos nós. E eu era um nó de distribuição. Então, na hora que, se você tem uma rede, um nó se rompe, não é uma cadeia que é né, o elo um no outro, porque se um rompe, rompe tudo. É, Então, essa ideia de rede que tem a MST e de apoio, de suporte, que cada um faz o que pode. Eu tinha o ponto ali no centro, na Praça 19 de Dezembro, isso. fazia todo sábado de manhã a distribuição. Eu cedia o meu ponto comercial gratuitamente para a distribuição de cestas do MST no centro de Curitiba, durante, acho que foi 1 ano e meio. Fiz parte da rede, né? E Que legal. essa imagem da rede é muito linda porque ela traz uma coisa que é muito cara ao budismo, mas não só ao budismo, mas essa ideia das redes de interdependência, né? Quer Sim. dizer, você não tem, a gente tem que é, fazer um trabalho, é, de educação assim para essa abertura, para reconhecer esses vínculos uns com os outros, porque assim, o prato da comida ele não chega da tua casa por mágica, que você faz assim e tem a comida. Aí se você olha e vê, tô comendo um feijão, arroz, quem plantou, onde foi, em que condições, né? E por aí vai, você vai reconhecendo todo o processo que
que foi feito para chegar aquele alimento na tua mesa. Isso é uma dimensão que eu acho muito preciosa, porque ela te coloca nesse movimento, de sair dessa ideia de que, né, que um está sozinho e acabou. Se eu estou me dando bem, o resto que se dane, não, né? Você abre sempre essa constância para os vínculos e para as relações. Porque assim, é melhor você viver numa terra, numa comunidade em que todos se beneficiam do que você ir trabalhar numa periferia de uma grande cidade para ser um ninguém, né? Para ser mais um perdido ali, né? Como ficam muitas vezes. Então, é uma outra dimensão de vida também, né? É, Eu essa, vejo como uma desconexão. é, esse comentário que você trouxe, Ana, essa semana eu fiz uma postagem. Eu estava com um prato, mais da metade do prato de folhas, é, cenoura, rabanete e mostarda. Nas folhas tinha mostarda e rúcula e brócoli. Então, mais da metade do meu prato era isso. A outra parte era mandioca. E aí eu fiz ela temperadinha, com molho vermelho de tomates de verdade Hum, e um queijinho ralado. Olha que delícia! Então, eu fiz uma postagem, isso vem da agricultura familiar e orgânica, através do Empório em Andessi, hum, e ali eu revelo que eu sou há 40 anos vegetariana. E aí algumas pessoas se admiraram e me falaram: Nossa, eu não conhecia nenhuma pessoa vegetariana há 40 anos. Mas claro, né, a gente tem uma hum. idade um pouquinho mais avançada. Modo de dizer. Mas o ponto é esse, assim, né? Ver pessoas que se mantiveram, elas estão saudáveis, elas não estão, né, passando por doenças difíceis como o câncer, Hum, e, e que esse modo, isso é um modo de vida, é uma forma de viver aonde a gente sustenta a rede, né? E aquelas pessoas que são sustentadas por nós estamos diretamente conectados a elas. E hum, isso dá uma outra vivacidade para o hum, momento de se alimentar e o reconhecimento desse coletivo que está em torno de nós e que nos sustenta. E eu acho que isso nos conecta com o slow food, né? Mas eu hum. quero acolher o Rafa, que está chegando aqui. Rafa, querido, bem-vindo. Bem-vindo, Rafa. Oi, Rafa. Oi, gente, desculpem, só estava passando aqui sem me intrometer. É uma alegria ouvir vocês. Ai, daí vai ser muito bom se você participar com a gente. Nós estamos numa conversa bonita. Não, por favor, estou ouvindo aqui. Super obrigado, agradeço. Beijo a vocês. Beijo. Beijo. Bom, Beijo, então eu continue aproveito acompanhando, então. para fazer essa pergunta para a Lai, né? Sobre da onde que ela conectou o Slow Food, como que foi isso. Eu conectei em 2003, quando eu estive na Itália, em Milão, através do Alastair Fuad-Luque, que é, digamos, o pai do slow design. E não que ele seja o pai, né? Ele conectou as coisas e ele passou a incentivar tanto grupos e coletivos quanto universidades a observar como que seria a aplicação do slow food no design. Mas daí eu acho que quero ouvir você, depois eu faço os meus comentários. Né, o Slow Food eu conheci já, nem sei, umas 2 décadas, né? Uhum, E é um conceito que me deixou bastante curiosa e que me abriu também a mentalidade, né? Ele foi um movimento de resistência que começou na Itália, nos anos 90, final dos anos 80, anos 90, em resistência ao McDonald's que chegava, né, na Europa naquele período. Então, é um movimento de resistência ao fast food.
Então, já a Itália sempre defendeu a sua biodiversidade, né? Porque eu morava no Brasil e tudo mais. E a gente via de maneira romantizada, né? O slow food. Aqui a coisa ela existe. O slow food é mais um dos movimentos que existem na Itália para a preservação da biodiversidade. E ele justamente fala de manter os saberes, de manter as tradições, os ofícios, né? Então, tem os ofícios, as pessoas que sabem nada, a indústria não substitui aquilo que as pessoas sabem fazer como sua profissão. Aqui se respeita muito esse senso de comunidade mesmo, né? E que não fica um tentando fazer o que é do outro. Cada um faz a sua parte, todo mundo tem o seu trabalho, né? O slow food não necessariamente lida também com o vegetarianismo. Eu, pessoalmente, não sou vegetariana nem vegana. Eu sou onívora e defendo que assim, a rede de alimentos ela tem que ser justa para todos os seres vivos, né? E claro que na parte da carne tem muito mais dificuldades, né? É um mecanismo mais complexo, né? Porque o animal também se alimenta dos vegetais, enfim, tem todo uma outra rede de alimentos. Mas, enfim, não vou entrar nesses valores aqui, né? Acho que cada um tem os seus valores. Mas o Slow Food, então, ele defende que as pessoas têm que ter a dignidade e, assim, o alimento também sem veneno, e, sobretudo, a biodiversidade. Quanto mais diversidade alimentar existir, mais o meio ambiente vai estar protegido, mais as pessoas também vão estar protegidas, o organismo, né, vai estar protegido porque tem mais nutrientes e tudo. Então, Variedades. variedade, imaginar que tudo isso é um conjunto, é um organismo, que a Terra é um organismo vivo também, né? E assim, a nossa convivência como ser humano dentro dessa diversidade a gente tem que respeitar. E que não, uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, né, na parte de carne, você tem um animal que você só usa o mignon dele, né? Tem que usar o tudo, o conjunto, da mesma forma. Um brócolis também, você pode usar a folha, usa tudo, né? Você tem um alimento que você pega só um pedacinho e o resto joga fora, mas joga fora onde, né? Não tem fora, não existe fora no planeta Terra. Não tem. Tem que absorver de alguma forma. Então, essa questão da responsabilidade alimentar, em todos os sentidos, é que lida o slow food, né? Tem muito, inclusive, muitas queijarias, por exemplo, tem raças aqui de animais, por exemplo, o galo negro, na Toscana, você tem uma raça bovina, que é a chianina, que ela faz parte do slow food também. Então, mas assim, é o manejo responsável, né? É o consumo responsável também. E o cuidado com o animal também, né? Então, é tudo isso. Tem as punks, tem diversas coisas. Deixa eu mostrar um livro muito interessante. Aqui, ó. É o Eva. Carlo Petrini. Ai, nem tinha separado, vocês me pegaram no improviso. Ó, essa foi minha última aquisição do Slow Food aqui, ó. Tibo e Libertad. Ah, Comida que e liberdade. legal! Tá? Aqui na Ah, que Itália é um legal. movimento super de esquerda. E aí chega no Brasil as coisas chegam muito de boutique, né? É, Comenta um Não tem pouquinho mais sobre nada a dizer. isso para nós. Porque no Brasil, assim, tudo que chega parece que o que vem de fora é bonito e daí coloca a etiqueta, coloca a grife e cobra mais caro. E o que é nosso, a gente acha que tem uma síndrome de vira-lata no Brasil, né? isso. O que é nosso não vale nada. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa para ser trabalhada. Foi trabalhado um slogan que eu gostava muito, que o melhor do Brasil são os brasileiros, e que eu acho que tinha que retomar essa linha da gente ter mais confiança que a nossa comida é maravilhosa. E eu encaro essa briga aqui na Itália que eu falo a comida brasileira é melhor que a italiana. Eles ficam loucos comigo, mas eu acho, Nossa! eu acho. Arroz, feijão, ovo frito, farofa. Gente, É. Que legal!
Não, e pensar assim, Adoro. que não é um tipo de feijão, você tem uma variedade imensa, você tem aqui o do conhecimento, e da relação dos saberes tradicionais, dos povos tradicionais, o milho, a variedade, os tipos de milho. Então, nossa, é uma riqueza alimentar absurda, né? E isso sim, isso tinha que estar, se falar, colocar constantemente, porque é um patrimônio que se perde, né? Se você usa as sementes transgênicas, acabou, Acabou. né? Virou um padrão e hoje, por exemplo, no México é uma batalha, porque eles têm, eu acho que são mais de 150 tipos de milhos diferentes, que é um festival, uma festa de milho colorido, de tudo que é jeito. E aí, claro, eles estão brigando com os gigantes da Monsanto, que não tem interesse, essa diversidade não interessa. E essa Não diversidade tem. tem um vínculo com as comunidades tradicionais. Aqui do lado, se a gente for falar com os guaranis, eles têm as sementes, eles manejam com isso no plantio assim como a mandioca, né? Então, é uma base alimentar que ela tem um simbolismo, ela tem uma dimensão sagrada, ela tem uma dimensão ritual que é incorporada ao dia a dia. E a gente come isso, às vezes, sem ter a mínima noção de todo esse vínculo, de uma tradição. É como se é um alimento que você reverencia pela tradição, que ele representa, né? Digamos, um solo sagrado, assim. Então aqui eu Nossa, viajando. Pachamama. Que É. Do solo lindo! E eu falo sagrado. aqui para os italianos também. Esse tomate que vocês reverenciam tanto, de onde ele vem? Do Peru. A batata inglesa vem da onde? Do mesmo lugar que Não tirou a é, não é comunidade da inglesa, fome. é uma fake news, não é inglesa. Então, e assim, e hoje em dia é interessantíssimo porque eles mesmos começam a questionar e a reconhecer isso, né? Mas daí eles se defendem assim, tá? Mas o jeito de cozinhar é que a gente sabe, né? Que a gente tem. Aí o café italiano vem da onde? Da Não tem Colômbia, café do aqui. Brasil. É, Do Brasil, da Etiópia. Ah, mas ninguém sabe fazer como a gente faz, tá? Então eles são uma É uma grande torra que é indústria, né? importante. É. E o processo todo, né? Mas vem da onde? Então é essa questão assim do café que vem do Brasil para cá, o cacau, né? Por que que não faz um chocolate bom no Brasil, ao invés de mandar o chocolate para cá e depois, né, o cacau para cá e depois mandar o industrializado de novo? é, Ele reimporta o Brasil, exporta e importa, né? Exporta matéria-prima e importa industrializado. Então, assim, daí tem a política toda de incentivo à importação, porque daí abaixa o imposto, mas para quem produz em solo nacional, o imposto é muito mais caro, não tem nenhum benefício. Quer é. dizer, não existe uma política de incentivo de produção de qualidade dentro do solo brasileiro. E isso são os grandes acordos internacionais que querem deixar o Brasil de joelho. Aí eu já começo a ficar indignada. Aí, E é isso. ótimo, porque Não, aí e aí, chega na engraçado. parte que eu posso ajudar, né? Ah, com Aí Exatamente. chega certeza. no ponto de que uma pessoa, seja eu, alguém que represente essas ideias, possa ajudar a mudar essa lógica, certo? Exato. Certo, Continua, Certo. Ana, que tamo você estava junto falando. aí. Tamo junto. Contamos com você, Bernadette. Eu acho assim. Saber me representa. Eu acho bem importante essa questão. Eu tive aí na Itália recentemente, né? Encontrei com a Lá e tudo. E eu comprei chocolate. Eu estava comprando chocolate, eu pensei, nossa, quantos pés de cacau a, a Itália tem? Não deve ter um pé de cacau nem para nada, entendeu? Não tem. Aí fica essa coisa, o melhor chocolate. Tá. O chocolate é bom, mas da onde vem a base? E a base não é representada só pelo cacau, todo uma rede de produtores, um sistema de produção que chega a levar, né? E ele faz esse movimento para lá e para cá. E isso tem mais de 500 anos, né, pessoal? Hã? Vamos Muito combinar. mais. Isso é muito Muito mais. antigo, né? E eu acho assim, sério, Beira, eu acho que você pode representar
essa mudança mesmo no sentido de é numa Câmara de Vereadores, é numa Assembleia que você pode ajudar a transformar isso. Não só pelo conhecimento, pelo teu engajamento, mas pela maneira de você se colocar numa base de uma comunicação eh, não violenta, né? Não, Uhum. não tem cadeirada aqui nessa bagaça nada aqui, né? Então, assim, a ideia de conseguir é, alterar uma cultura que a gente tem, infelizmente, nesses espaços políticos e institucionais, que é uma situação, assim, para lá de vergonhosa. Então, acho que nós, como cidadãos, cidadãs, a gente tem que apostar nessas candidaturas que realmente a gente tem uma confiança numa transformação. Porque É, fora isso, né? Assim, você não vai estar sozinha, né? E atuando e fazendo, imprimindo essa mudança, porque é uma mudança de conhecimento, é uma mudança de comunicação e é uma mudança de ação política também. Eu vou ter que sair daqui a uns minutinhos, eu só queria completar uma questão, né, Tá. das coisas que fazem a vida da gente ferver. E esse ano eu sofri uma fervura e tive a oportunidade de encontrar a Bernadette eh, na praça comigo pela, pelo assassinato e a morte, o estupro da Julieta Rodrigues, da palhaça. Então, acho que a gente está falando de questões, slow food e tal, mas tem uma questão que eu queria trazer que é do lugar e dos espaços das mulheres nesses processos, de ver, assim, eu fiquei devastada com o ocorrido, devastada, porque é como assim, essa imagem da beleza, do sorriso, da alegria na sua bicicletinha, né, que já virou anjo, Julieta, e a gente sabe que nós, mulheres, infelizmente, ainda somos muito vulneráveis. O nosso corpo é absurdamente vulnerável. Então, eu também tenho a confiança, Ber, de que, sabe, essa tua presença num espaço político dessa dimensão pode ajudar um pouco a mudar isso. Pelo debate, pela discussão, pela reflexão, de modo que nós todas possamos caminhar felizes e contentes pela noite, sem sermos importunadas, sem sermos violentadas, sem sermos mortas uhum. para a gente poder seguir a vida, honrando a vida, nossa, de cada dia, de cada mulher no nosso caminhar, sabe? E eu acho que você certamente vai representar isso também, Olha, mas eu vou precisar de bastante ajuda, hein? com certeza. Isso é super Mas a gente. importante. Você está trazendo um ponto que nós tivemos uma roda de mulheres na semana passada e muitas trouxeram a questão da violência, né? Em vários níveis e inclusive com as mulheres de rua. Então, são questões assim que a gente, sem dúvida, precisa tocar, mas eu vou precisar de muito auxílio e estrutura para poder gerar aquilo que é necessário para impedir Uhum, essa continuidade, né? uhum. E acho que você, Ana Luísa, por favor, você não pode me abandonar, hein? Não, 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 não pode ficar tranquilo. Estaremos aí para te apoiar no que for necessário. Que eu acho que tem. Pelo conhecimento, né, e pelo trabalho que você tem todos esses anos, né? Orientando tantos trabalhos na questão de gênero. Eu acho que Eu não sou nenhuma referência, assim, a gente tem pesquisadoras, tem na universidade, como a Miriam Alderman, o Núcleo de Estudo de Gênero, tem um pessoal que é, assim, fantástico, maravilhoso, que tem na história também, a Ana Paula, vários colegas, a Marlene Tamanini, agora a Lara na sociologia, a gente tem pessoas, assim, que têm já eu não, eu estou falando de um lugar que não é propriamente é, desse lugar de uma intelectual que reflete, faz uma coisa assim mais sistemática.
não, essa história que eu trouxe da Julieta foi assim, de sentir assim, eu senti como se meu corpo tivesse sido estraçalhado, não foi ela, fomos todas nós. E a B estava lá no dia da manifestação, pôde perceber essa dimensão assim, que às vezes a pessoa, nossa, mas, né? Não, realmente é uma situação que, que nos aponta para a nossa vulnerabilidade. Sim. E aí a gente tem que entender isso. Entender até de uma perspectiva mais ampla, de abraçar essa nossa vulnerabilidade, reconhecer ela e reivindicar esse direito, né, de poder estar nos lugares, de viver plenamente e não ser ameaçado, não sofrer qualquer tipo de violência, né? Transcender esse lugar também. Mas a gente teve que atravessar ele, acho, né? E tem atravessado por N razões. Recentemente, vocês acompanharam aquela pessoa que deveria estar na cadeia, mas está de presidente da Câmara, né? Nos joguinhos aí, na palhaçada geral, questão do estupro, né? Então, aí você fala, não, tá errado. E houve uma mobilização intensa nisso. Então, o fato é o seguinte: existem temas que a gente tem que estar armado até os dentes e pronto para a luta, porque é o que está acontecendo hoje, né? Mas, sobretudo, trabalhar coletivamente, né, Ana? Claro, Tem uma claro, rede, tem uma rede de apoio e de discussão, e mantendo o assunto e mantendo isso como uma não possibilidade, né? né? Então, É, a gente vai precisar manter essa rede, sabe? Acho Porque eu importante. acredito que é também por onde nós podemos avançar nisso, quer dizer, de construção dessa agenda pública e que ela realmente se converta num espaço de debate efetivo e de garantia de direito. Muito simples, é uma garantia de direito, né? Direito à vida, né? Assim como uma vida saudável, uma alimentação, né? Não é? Uhum. E aqui a gente não está tratando, né, lá, IB, não está tratando de um modismo, né? Mas de olhar assim, um movimento de que nós somos convidados a olhar para nossas raízes, né? As nossas raízes alimentares, as nossas raízes sociais, comunitárias, né? E as nossas raízes. liberdade, né? Hã? Liberdade e dignidade, né? Não é Exatamente. sobrevivência básica, é Exatamente, essa dignidade. coisa de você poder avançar e estar plena para construir um mundo diferente, né? Com essa confiança. Você não vai ser maltratado, você não vai ser desrespeitado, violentado, né? Então, esse lugar da nossa voz e do nosso corpo nesses espaços que a gente sabe que são machistas, são racistas, tem esse nome, chama outro. O outro não é um ser que pode ser ouvido, respeitado. Tem que ser matado. Não, né? Isso não é por aí. Não, Enfim. de jeito É, nenhum. é importantíssimo você trazer isso, mas a gente daí vai ter que propagar, né, a importância de ter mais mulheres representando a Câmara. Hoje nós temos Mais mulheres progressistas, isso. Obrigada. tá? Isso. É bom Progressistas. salientar, né? É, Porque porque tem que ser botar uma progressista. Bíblia embaixo do braço, por favor, né? Então, mulheres progressistas. Porque mulher que vai reproduzir o pensamento patriarcal, machista, Isso. misógino, não, obrigada, vai, volta para casa, vai fazer qualquer coisa, por favor, com Sim. Principalmente na França. compaixão, com compaixão. O Lama já puxou aqui minha orelha, A gente faz tudo com compaixão, né? tudo com compaixão. Mas às vezes, como fala, né, aquela espada do Manjuste, de tchuf. Mas essa ideia mesmo, né, de que não se
no meu ponto de vista, não se trata apenas de dizer, porque é uma mulher e tal, mas realmente pessoas que compreendam profundamente essa dimensão é, política, essa dimensão que está ligada ao grande capital, à exploração econômica, a serviço dessa exploração, e de que, então, a dimensão progressista está preocupada com o social, com o coletivo, com a comunidade, com as pessoas vivas, né? E não pessoas mortas. É Exato, outro lugar, né? Com exato. certeza. Simplificando muito, assim, me desculpe até, Não, mas nossa, nossa, muito obrigada. Eu queria isso mesmo. Eu queria ouvir de você, né? Como que isso poderia acontecer uma atuação e você já está tocando nos pontos, né? São pontos tanto de rede quanto de profundidade, de a gente aumentar essa plataforma de mulheres e de a gente garantir o direito de todas, né? Não é de uma parte apenas, é de todas. De todos, porque acho que De também todas. isso, Isso, obrigada. Isso, isso. E de vamos porque todas. ampliar. as mulheres também representam, não tem como, quando a gente lida com o patriarcado, a gente tem que abranger também os que estão excluídos, né? Sim. Todos. Exatamente. E E mulher é inclusora, né? tá, isso mesmo. É, a gente ainda teria mais 8 minutinhos. Aí, Eu vou ter que me despedir daqui uns 2 minutinhos. tá. Então, tá. A Ana passou o recado. Eu gostaria que você passasse, assim, também uma forma como você percebe que seria importante a atuação. Hum. Então, eu gosto muito das tuas pautas na questão de criatividade também, por ser designer, eu também por ser designer, essa forma de metodológica do design que é trazer para dentro várias ideias, né? Fazer o brainstorming, quer dizer, é uma forma de como a criatividade pode ser transformadora também, que é isso que você acha que você está fazendo, já que eu vejo que você está fazendo, que é trazer para dentro as várias ideias, as várias militâncias progressistas, né? Frisando e dizendo da Aninha, reforçando isso, e, e de que maneira transformar isso numa proposta, porque a lei também vai ser a partir daquilo que se ouve do coletivo, né? Esse brainstorming, digamos, essa chuva de ideias coletiva, e a partir disso propor, né, as leis de mudança, e depois tem toda a, a questão interna ali das votações e tal, da parte política mesmo. Mas eu acho que o design, o pensamento do designer é muito importante para a criação de soluções e propor soluções, né, de maneira criativa. Eu acho que isso me representa muito também e que pode ser muito útil na criação de novas propostas, né? E eu gosto muito da tua abertura, né, a toda essa a- as demandas, né, da sociedade e essa construção coletiva. Espero que você esteja lá, à frente, me representando também. E é isso aí. Estou apoiando a tua candidatura, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Agora, nesse momento, o apoio é de propagação dessas ideias para que mais pessoas sintam interesse em votar e colocar essa pessoa aqui na Câmara, né? Então, aí a forma como vocês estiverem fazendo, a Lai já fez um depoimento lindo, a gente já está coletando e a gente vai publicar, se você permitir. E daí, se o Claro. Rafa quiser também fazer um depoimento, a Ana também. Então, pode ser por escrito, e isso vai ajudar a mais pessoas entenderem que eu posso estar representando todo esse coletivo, mas que todos depois vêm me apoiar nessa forma de como que nós vamos co-construir. E Isso, isso isso. faz parte de todos nós. Nós vamos juntos fazer o mandato acontecer, tá bom? Beleza. Queridas, muito obrigada. Obrigada. Muito Obrigada pela lembrança, pelo convite, Bê. Obrigada.
tá? Lai, Obrigada, querida. Rafa, pela presença. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite também, e muito boa essa conversa, sempre com ideias, né, propositivas, por mais essa comunicação positiva também não violenta, e, né, porque por mais que sejam pontos delicados de tratar, existem formas de tratar, né, Isso aí. e vocês são incríveis também com isso. Obrigada, Obrigada. querida. Amo vocês. Beijinho. Vamos continuar Beijo, falando, hein? Ah, sim, tchau. Tchau, pessoal. obrigada por tudo.